Se você quer aprender React Native do zero e conquistar o seu primeiro emprego como desenvolvedor mobile, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te mostrar o passo a passo completo do que você precisa aprender para se tornar um profissional desejado pelas empresas e que entrega projetos com qualidade. O que eu vou te apresentar nesse vídeo é um guia de estudos completo, um mapa detalhado com tudo o que você precisa saber e na ordem correta para otimizar o seu aprendizado. E caso você ainda não me conheça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Garcês e eu sou engenheiro de software sênior especializado em desenvolvimento mobile com React Native com mais de 6 anos de experiência na tecnologia. E pelo fato de eu já ter passado por diversas empresas, de startups a grandes corporações aí no Brasil e aqui na Austrália, eu adquiri bastante experiência prática e é justamente essa minha vivência que serve de alicerce para tudo que estou prestes a te dizer. Então me acompanha nos próximos minutos para finalmente entender o que o mercado está pedindo e o que você precisa aprender. E antes de abrir o VS Code e já querer sair rodando o seu primeiro app React Native, você precisa construir uma base sólida, porque sem isso você vai acabar copiando e colando código sem entender o que está fazendo. E aqui eu já vou deixar um alerta, esse vídeo não é para quem quer apenas ir no estilo vibe coding, esse vídeo é para quem quer se tornar um profissional e fazer do React Native uma carreira. A primeira coisa que você precisa aprender é o JavaScript. Você não precisa ser um especialista nem gastar anos estudando a linguagem, apenas o necessário para seguir em frente. Isso inclui criar e utilizar funções, manipular arrays utilizando métodos como map, filter e reducer, laços de repetição e condicionais, entender o que é um objeto e, por último, mas não menos importante, aprender a trabalhar com promises e chamadas assíncronas. Uma vez que você tenha essa base em JavaScript, o seu próximo passo é aprender React. Sim, estude primeiro na web, usando a própria documentação do React, que por sinal é excelente, para aprender os fundamentos como a sintaxe do React, o famoso JSX, que é aquela mistura de JavaScript e XML, compreender o que são props e components, o que é um state e como manipular esse estado utilizando o hook chamado useState. E aqui eu tô soltando esses nomes de propósito para quando você estiver estudando já chamar a sua atenção ao ler ou ouvir essas palavras-chave. E para completar esse conhecimento inicial, é bom aprender outros hooks importantes como o useEffect e a useCallback. E por favor, não pule essa etapa, porque esse conhecimento básico de React é essencial. Afinal de contas, o React Native é no fundo React rodando no mobile. Então, dominar essa base vai te ajudar muito. E por último, nessa fase de fundamentos vem o TypeScript. E eu vou ser bem honesto com você. Alguns anos atrás, a gente costumava dizer que o programador que dominasse TypeScript tinha um diferencial, mas no momento presente não é um diferencial, e sim uma obrigação. A verdade é que o TypeScript se tornou a língua franca da programação web e mobile moderna. O sistema de tipagem estático da linguagem trouxe mais segurança e escalabilidade para os softwares comerciais, fazendo com que empresas pudessem finalmente confiar no React para projetos grandes e de longo prazo. E dominar o TypeScript é tão importante que no meu curso profissional React Native eu dei de graça para os alunos um curso completo de TypeScript, porque sem isso eles teriam dificuldade para entender projetos profissionais como os que nós construímos ao longo das aulas de React Native. Então, meu amigo e minha amiga, aprender TypeScript é obrigação. E agora sim, vamos entrar no mundo mobile com React Native. E existem duas formas de começar com React Native, utilizando o Expo, que já entrega muita coisa pronta, ou com o React Native CLI, onde você precisa configurar tudo do zero. E se você é inscrito aqui no canal, você sabe que por muito tempo eu torci o nariz pro Expo, mas em 2024 o jogo virou. O Expo se tornou o framework oficial do React Native e hoje ele é uma ferramenta madura, confiável e perfeita para quem está começando. E para você que vem do mundo web com React, eu faço uma analogia que vai fazer você entender melhor essa relação do Expo com o React Native. É como se o Expo ele fosse o Next.js do mobile. Você pode começar um projeto hoje com React Web puro e ter mais controle da estrutura, ou utilizar um framework como o Next.js, que já vem com muita coisa pronta. No mobile funciona da mesma forma. Você pode começar com o React Native puro, também chamado de React Native CLI,
ou utilizar o Expo, que é a maneira mais fácil e rápida de começar. Então, para diminuir essa fricção inicial, comece com o Expo. A configuração de ambiente será muito mais fácil e você terá menos coisas para se preocupar. Assim que você rodar o seu primeiro projeto com o Expo, seu primeiro objetivo é aprender os componentes básicos do React Native. E mais uma vez, a documentação será uma ótima amiga, porque lá tem todos os detalhes e exemplos práticos desses componentes que você precisa aprender. Você não precisa saber todos esses componentes básicos de cara. Nessa fase é importante que você conheça os componentes principais mais comuns utilizados no dia a dia, como por exemplo o text, a view, a image, o text input, o button, touchable opacity, scroll view e flat list. Eu sei, é muita coisa, mas esses componentes são simples e rápidos de entender, com exceção da flat list, que é um componente feito para criar listas grandes e performáticas em aplicativos. Minha recomendação é que você gaste mais tempo entendendo e brincando com a flat list, porque é justamente sobre ela que vão te perguntar em uma entrevista de emprego. E outro tópico importante para quem está começando é entender como a estilização funciona no React Native. Você vai primeiro aprender o Style Sheet, que é como se fosse o CSS do React Native, e é através dele que você consegue estilizar os componentes com propriedades como padding, background color e font size. Além do Style Sheet, é importante que você aprenda também sobre o Flexbox, que é um modelo de layout flexível muito comum na web e que foi adotado pelo React Native. E para ser sincero, eu diria que o Flexbox é um pouco complicado de entender. Então, tudo bem se você tiver que revisitar a documentação algumas vezes. O importante é que você aprenda de verdade a utilizar propriedades como Flex Direction, Align Item e Justify Content e outras propriedades do Flexbox para você criar layouts responsivos e consistentes em diferentes tamanhos de tela. E ainda dentro dessa caixinha de fundamentos do React Native, eu também incluo a navegação, porque afinal de contas, não dá para fazer muita coisa dentro de uma tela. E quando falamos de navegação no React Native, nós temos duas opções hoje no mercado, o React Navigation e o Expo Router. E apesar da documentação do Expo já te empurrar para o Expo Router, eu não recomendo começar por ele. Comece pelo React Navigation, mesmo dentro de um projeto com Expo. E eu tenho alguns motivos para isso. O primeiro, o React Navigation desde sempre foi o padrão de navegação no React Native e por isso é o que você vai encontrar na maioria dos projetos em produção hoje e por muito tempo. Segundo, o Expo Router é uma ferramenta recente, com algumas limitações e não tão bem documentada ainda, o que pode aumentar a curva de aprendizado. E terceiro, o Expo Router nada mais é do que uma abstração em cima da React Navigation, ou seja, aprendendo a React Navigation, o Expo Router fica bem mais fácil. E antes da gente ir para a parte final e mais importante, eu vou te pedir um favor. Deixa seu like nesse vídeo e também já deixa o seu comentário para ajudar a gente com o engajamento. Pode comentar qualquer coisa, um elogio, uma crítica ou uma dúvida. Se você deixar uma pergunta, eu vou te responder. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É só isso que eu peço em troca desse conteúdo gratuito que você está assistindo agora. Chegou a hora de pôr a mão na massa. Você já passou pelos fundamentos, agora é hora de juntar tudo isso em projetos reais. E aqui vai um conselho direto. Eu recomendo que você crie dois projetos, um com Expo, aproveitando a facilidade e agilidade que ele oferece, e outro com o React Native CLI, para você entender melhor o universo mobile e ferramentas nativas como o Xcode e o Android Studio. E talvez você esteja pensando, 2 projetos é pouco, quando eu estudei a tecnologia X ou Y, eu fiz 10 projetos. Bom, deixa eu te falar uma coisa, eu sou o tipo de programador que preza mais por qualidade do que quantidade. E se você quiser trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, você não precisa de 10 aplicativos no seu portfólio, você precisa de apenas 2 projetos que mostrem que você sabe ir muito além do básico. O que vai te destacar em uma entrevista não é um app de lista de tarefas ou clone da Netflix, mas sim um projeto com 10, 15, 30 telas, com autenticação, formulários complexos, navegação estruturada, testes, integração com back-end, arquitetura pensada e publicar esses apps na loja. Sim, um app completo em produção. Esse é o nível de projeto
projeto que faz o recrutador te enxergar como profissional. E nos próximos minutos eu vou te mostrar as 7 funcionalidades essenciais que esses projetos precisam ter. Mas antes, deixa eu ser muito transparente com você. Eu trabalho com React Native há mais de 6 anos. Eu já passei por empresas grandes, pequenas, grandes corporações, startups, freelancer, consultoria. Eu já liderei projetos milionários aqui na Austrália. Foram literalmente mais de 10 mil horas de estudo e trabalho com React Native. Eu posso te afirmar com tranquilidade, tudo o que eu vou te falar nessa lista aqui, você pode aprender por conta própria. Foi literalmente o que eu fiz. Mas caso você queira um atalho, e ao invés de gastar anos como eu, gastar apenas alguns meses, tem um link na descrição com o meu treinamento profissional React Native, onde eu literalmente entrego tudo o que eu sei. São 2 grandes projetos, um com o Expo e outro com o CLI. 25 horas de aula construindo um projeto Expo, 55 horas de aula construindo um projeto com o CLI. Ambos do absoluto zero até a publicação na loja. Não perca essa oportunidade. A gente está com uma promoção super especial e se você quiser aproveitar, link na descrição. Bom, voltando para as 7 coisas que seus projetos precisam ter, vamos começar pela mais importante de todas, a número 1. Você precisa construir um app do início até a publicação. Todo Dev React Native tem que saber publicar um app na loja, passar pelo processo de gerar um build, o famoso APK no Android ou IPA no iOS, lidar com certificados, a conta de desenvolvedor e enviar um app para aprovação na Google Play e na App Store. Número 2, fluxo de autenticação. Todo app real precisa de autenticação, cadastro, login, recuperação de senha, e você como programador precisa construir esses fluxos, bem como gerenciar sessões de usuário utilizando o Auth2, JWT, token de autenticação, refresh token. Se não aprender isso, você está fora do jogo. Número 3, testes automatizados. Saber escrever testes de unidade, integração e end-to-end foi uma das habilidades que mais me destacou em entrevista ao longo da minha carreira. Isso porque empresas, principalmente grandes corporações que pagam ótimos salários, valorizam demais profissionais que sabem escrever testes. É essencial que você conheça o Jest e a React Native Testing Library para escrever testes de unidade e de integração e pelo menos uma ferramenta de teste end-to-end como o Detox ou Appium. Funcionalidade número 4, integração com back-end, a famosa API. Todo app moderno precisa buscar informações de algum lugar externo, seja para exibir uma lista de cidades ou um detalhe de cada uma delas e gerenciar esses dados que chegam no seu app de forma assíncrona, lidando com estados de loading, erro e gerenciamento de cache, é definitivamente algo que você precisa saber. Para isso, eu recomendo que você utilize a biblioteca Exos para a busca de dados e a Tanstack Query para o gerenciamento de estado. Número 5, formulários. Esse é outro caso de uso muito comum em aplicativos comerciais. Em algum momento, você vai precisar construir um formulário, seja algo simples como uma tela de login ou mais complexo como uma tela de onboarding. E para te ajudar com essas validações, estados de erro e casos mais complexos como campos condicionais, eu recomendo que você utilize uma combinação de 2 bibliotecas, a Zod e a React Hook Form. Essas 2 combinadas permitem construir qualquer tipo de formulário. Número 6, arquitetura e padrões de projetos. Você precisa aprender a aplicar conceitos do Solid. Isso mesmo, o famoso Solid do back-end também se aplica no mobile com React Native. E tem 2 princípios que, se você utilizar, vai impressionar em qualquer entrevista técnica: separação de responsabilidades e inversão de dependência. Se você aprender esses 2, já estará na frente de 90% dos programadores mobile. A arquitetura é um daqueles tópicos que, se você souber, vai nadar de braçada em qualquer processo seletivo. Número 7, CI/CD. CI/CD é a sigla para Continuous Integration e Continuous Delivery, que em poucas palavras é o conjunto de práticas para automatizar processos de integrar, construir, testar e fazer o famoso deploy. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Digamos que você trabalhe com uma equipe e seu colega abra um pull request para adicionar uma nova funcionalidade no app. A prática de CI, Continuous Integration, diz que é preciso rodar testes de forma automática para verificar se o que estava funcionando antes continua funcionando agora. E digamos que você queira lançar uma nova versão do aplicativo para o usuário. Ao invés de abrir as ferramentas manualmente na sua máquina e colocar a IDE para fazer o build, o processo de CI, Continuous Integration, diz que isso também precisa ser automatizado. E geralmente isso é feito através de algum gatilho, como por exemplo a criação de uma branch de release. E a partir daí, o que nós chamamos de pipeline faz todo o processo para você. Só que essa pipeline precisa ser construída por alguém e esse alguém precisa ser você. E falando de ferramentas, existem diversas no mundo mobile. Por exemplo, no meu treinamento profissional React Native, eu ensino os alunos a utilizarem o
Expo EAS no projeto de Expo e o GitHub Action combinado com o Fastlane no projeto de CLI. Ambas são soluções robustas e consolidadas no mercado. Eu tenho certeza absoluta de que se você passar por esse processo que eu falei aqui no vídeo, de ter uma base sólida e construir projetos robustos para o seu portfólio, não tem como você ficar desempregado ou ganhar um salário ruim. Esse guia que eu acabei de entregar foi o caminho que eu trilhei para chegar aqui onde eu tô hoje, um programador no topo da carreira que realizou tudo o que queria através da programação e do React Native. E caso você queira encurtar esse caminho e ao invés de levar anos para aprender tudo isso, levar apenas alguns meses, confere o link na descrição do vídeo. E como forma de agradecimento por ter ficado até o final, eu vou deixar aqui na tela um cupom de desconto para você aproveitar essa oportunidade ainda hoje. Mas esse cupom é limitado para apenas os 10 primeiros alunos que comprarem e depois disso acabou o desconto. Lembrando que tudo que eu falei aqui é baseado em experiência real de mercado. Não é teoria de faculdade, é o que as empresas estão contratando agora. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com aquele amigo que também quer entrar no mundo da programação mobile. Lembre-se, eu tô daqui torcendo por você e até a próxima. Eu juro que eu tentei fazer mais vídeos sobre a Tailândia, mas eu acabei me perdendo nesse paraíso aqui. Mas estou tentando mostrar um pouquinho aqui de Crab nos vídeos, mas algo que eu tento fazer quando eu estou viajando é me desconectar um pouco, né? A gente passa tanto tempo no celular, no computador, então aproveito esses momentos para me desconectar do celular, computador, internet e me conectar mais com a natureza. E é muito doido, porque essa praia aqui é uma das praias mais famosas, se não a mais famosas de Krabi. Então, se você jogar Krabi Tailândia na internet, provavelmente você vai ver essa praia aqui. Eu vi essa imagem por muito tempo e é muito doido estar aqui hoje nesse lugar e é mais bonito ainda do que eu imaginava. Então, a vida não é só sobre trabalho, né? A vida não é sobre só sucesso material, mas sobre realização de sonhos também. Então, esse é um momento super especial para mim. Eu registro para vocês, para compartilhar, mas para que eu me lembre também do futuro. Olha que lugar maravilhoso!